Chegamos no sábado, meus irmãos, e que bom que estamos aqui. Eu, Padre Ronaldo, junto com você, que sempre reza conosco o Evangelho na vida e também na pastoral. Vamos nos colocar na presença de Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15, que vai dizer para nós o seguinte: Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola, e Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que passagem bonita nós encontramos aqui, na verdade, meus irmãos, a parábola do semeador, uma das mais conhecidas de Jesus, né? E que também, claro, traz um sentido muito profundo e atual. Jesus, como nós vimos, fala para uma grande multidão e, como tantas vezes, ele usa uma linguagem simples, mas carregada também de sentido, né? Ele usa a imagem do agricultor que sai para semear. A semente, nos diz, o próprio Jesus é a palavra de Deus, lançada generosamente sobre os terrenos, né? O semeador não faz distinção, ele confia no poder da semente. E os terrenos, claro, representam os diferentes tipos de pessoas, de corações que recebem ou não essa palavra. Há o caminho endurecido, onde a semente não penetra, o terreno pedregoso, onde ela até chega a brotar, mas sem raízes profundas, né? O terreno espinhoso, onde as preocupações, as riquezas sufocam o crescimento. E por fim, ali nós encontramos o terreno da terra boa, que acolhe a palavra com um coração sincero, que produz fruto com perseverança. Olha, meus irmãos, quando nós vemos esta parábola e também toda a explicação de Jesus, a gente percebe, né, que é um espelho para cada um de nós. Que tipo de terreno, que tipo de solo nós somos? Será que temos sido apenas ouvintes superficiais, empolgados por um instante, mas sem firmeza de fé? Será que nós deixamos, né, de repente, a palavra ser sufocada por tantos espinhos, entre aspas, né? Nossas preocupações, aquela busca desenfreada por sucesso, coisas que a gente faz sem oração, né? Ou será que nós estamos cultivando de fato um coração fértil, onde a palavra de Deus encontra espaço, é regada pela oração, gera frutos de conversão, de caridade, de esperança? Fica para nós pensarmos também, né? Jesus terminou a parábola dizendo que os que ouvem a palavra com o coração bom e generoso, que aguardam e dão fruto na perseverança, né, vão também fazer com que ela frutifique ainda mais. A palavra precisa de tempo, cuidado, silêncio interior. Não é um espetáculo, é uma semente. E semente cresce devagar, né, na descrição, mas com uma força tremenda. Neste mesmo dia, hoje também, deixa eu falar para você que a gente celebra, né, os santos mártires, André, Paulo e também seus companheiros, que deram, né, a sua vida pela fé lá na Coreia, lá no século XIX. Eles, de fato, meus irmãos, se nós olhamos, foram sementes lançadas num solo difícil, perseguidos, torturados,
mortos, mas não desistiram. O sangue deles não foi perdido, porque fecundou a igreja coreana, que hoje é uma igreja tão vibrante. Eles foram terra boa, fruto da sua fidelidade, que permanece até hoje. Os mártires, de fato, meus irmãos, nos ensinam que acolher a palavra é mais do que escutar. É viver, é testemunhar, é perseverar até o fim, mesmo diante das dificuldades. Eles não viveram, né, num cristianismo confortável, mas um seguimento radical de Jesus, mesmo diante da cruz. E o mesmo Espírito que o sustentou é o que nos sustenta hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra nos ajude a preparar o nosso coração como terra boa, que não deixemos a semente ser roubada, sufocada ou até mesmo esquecida. Que os santos mártires, né, como o Santo André Kim, também São Paulo Chong, intercedam por nós juntos dos seus companheiros mártires, para que sejamos fiéis à palavra e que mesmo entre pedras e espinhos nossa vida dê fruto que permaneça para a glória de Deus. Não é verdade? Que assim seja então de fato. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e permaneça na paz. Não deixe de participar das celebrações dominicais. Um abraço.